Os primórdios, antes que a escuridão tomasse os céus, antes que o orgulho nascesse, existia uma ordem divina e imponente. O Criador, em sua infinita sabedoria, deu forma a tudo o que conhecemos. Seres poderosos, anjos celestiais, governavam o mistério da criação. Entre eles, Lúcifer se erguia como o mais brilhante, não apenas por sua força, mas pela sua beleza imaculada e sabedoria que transcende todo o entendimento. No coração dos céus, um conselho eterno acontecia, onde as asas dos querubins tocavam o infinito e as palavras do Criador ecoavam como um cântico suave e poderoso. Era um espaço sagrado, onde nada podia escapar à perfeita ordem de Deus. Porém, nesse lugar uma inquietação começou a surgir. O Criador, com sua voz calma e profunda, disse: "Vou criar algo novo, algo que será feito à minha imagem. Uma criatura com a capacidade de escolher, de amar e, quem sabe, de até se afastar de mim. Eu lhes dou livre arbítrio e a chamarei de humanos." Essas palavras reverberaram nos corações dos anjos. Eles, seres perfeitos, questionaram: por que criar algo tão imperfeito? Algo que não pode compreender a grandiosidade divina. Como poderiam essas frágeis criaturas receber tanto poder? Mas Lúcifer, o mais próximo do Criador, não conseguia entender. Sentia que a criação dos humanos era uma ofensa à perfeição celestial. Por que permitir que seres tão frágeis compartilhem do poder que nos foi dado? Por que criar seres que não podem sequer tocar tua glória? Ele questionou, sua voz cheia de desconfiança. E então, com um olhar de profunda sabedoria, Deus respondeu: "A verdadeira beleza da criação está na liberdade de escolha, Lúcifer. O homem será frágil, mas sua capacidade de escolher entre o bem e o mal será a chave para o amor mais puro que existe." A criação dos humanos, ainda distante, começava a preencher os céus com uma sombra que não poderia ser ignorada. Lúcifer sabia que, se os humanos teriam liberdade, ele também precisaria escolher seu próprio destino. O livre-arbítrio não era apenas um presente para a humanidade, mas também um desafio para ele. E assim começava a jornada que o levaria à queda. No Conselho Celestial, as palavras do Criador ecoaram poderosamente: "Eu criei os homens à minha imagem. Eles terão livre arbítrio, a capacidade de escolher entre o bem e o mal. Eles serão em sua essência livres como nós, os anjos." A declaração de Deus reverberou nas vastas alturas do céu. Adão e Eva, criados à imagem divina, despertaram no Éden um jardim perfeito. Sua vida era pura, sem malícia e repleta de luz. Cada passo que davam parecia ser guiado pela própria vontade do Criador. Um amor puro e simples existia entre eles, uma paz indescritível. Mas enquanto a criação florescia, a mente de Lúcifer estava distante. Ele, o mais brilhante e sabedor dos anjos, observava com olhos penetrantes. Como o Criador, ele também possuía imenso poder e beleza, mas o que o atormentava era a ideia de que, embora fosse perfeito em todos os aspectos, ele não tinha a liberdade que Deus estava concedendo aos humanos. Eles, seres imperfeitos, estavam sendo tratados com a mesma liberdade que ele e os outros anjos nunca tiveram. Por que dar tal liberdade a criaturas tão frágeis? Lúcifer se perguntava, com uma sensação crescente de desprezo. Ele não conseguia entender como o Criador poderia dar a essas criaturas o poder de escolher entre o bem e o mal, quando eles sequer podiam compreender sua perfeição. Essa escolha, essa liberdade, parecia-lhe uma afronta à grandeza divina. O que é o homem, Criador, para que tu lhe des tanto poder? Eles são nada comparados a nós, os anjos, que guardamos os mistérios celestiais. Como pode sua criação mais preciosa ser algo tão frágil, tão vulnerável? Eles não merecem tal dádiva, Lúcifer declarou com firmeza, sua voz carregada de orgulho e incredulidade. O Criador, com seu olhar imenso, respondeu: "Lúcifer, a verdadeira grandeza está na liberdade. O homem será livre para escolher seu caminho, assim como você e os anjos. Mas ao escolher, ele descobrirá o verdadeiro valor do amor e da criação. Sua fraqueza será sua força." Lúcifer, por mais que tentasse, não conseguia compreender. O Criador falava de liberdade como uma dádiva, mas para ele essa liberdade era um erro. Como poderiam esses seres limitados, que não podiam sequer tocar a grandeza divina, ser maiores que ele, o mais poderoso entre os anjos? A frustração dentro dele começou a crescer como uma chama que não podia ser apagada. E assim, o orgulho de Lúcifer tomou conta de seu ser. Ele não poderia aceitar a ideia de que seres inferiores a ele, com suas limitações e fragilidade, pudessem possuir algo que ele não tinha. Liberdade, a criação dos humanos, que
parecia um presente, para ele se tornava uma ameaça ao seu próprio domínio. O que começou como uma simples dúvida se transformou em um questionamento profundo, uma insatisfação que alimentou o orgulho e a amargura. Assim, o mais brilhante dos querubins começava a trilhar o caminho da rebelião. A guerra no céu estava prestes a começar e Lúcifer sabia que sua queda não seria apenas uma questão de tempo.